Caro mortal, como tem passado? Há algumas semanas, você cruzou o limiar dos Campos Elíseos, sempre sob meu olhar cauteloso, claro. Como tem sido sua experiência nesse refúgio celestial? A beleza desse lugar tem uma maneira peculiar de se entranhar na alma. É sempre tão pacífico. Gosta do som desta harpa? Eu imaginei que poderia ser agradável aos seus ouvidos. Este foi um presente de um dos meus generais mais próximos, Hipnos. Acredite ou não, pelo grande respeito que eu sinto por ele, eu me dediquei a aprender a tocá-la ao longo de muitas eras. É surpreendente como suas cordas podem traduzir emoções que as palavras nem sempre conseguem expressar. E agora você está pensando, quem diria que o som do submundo poderia ser tão cativante? Estou certo? O conceito de tempo dos mortais, efêmero como sempre, parece se desdobrar de maneira única aqui, de maneira não convencional. Deve ser difícil compreender o que eu estou tentando dizer, não é? Você vê? O tempo flui de forma diferente para nós deuses. Claro, não envelhecemos ou adoecemos. Na realidade, não importa quantos milênios passem, tudo permanece imutável aos olhos de um deus. Vivemos constantemente, tentando nos adaptar, enquanto alguns de nós veem a eternidade como uma conquista inquestionável. Eu a vejo como um desafio contínuo. Eu busco me adequar às eras, moldando a minha alma para aprender com cada época e compreender as muitas faces da humanidade. Mesmo que o cenário na totalidade não mude aos nossos olhos, a mesma realidade, nos seus olhos, está sempre em constante movimento, não está? Para as almas que adentram meus domínios, eu ofereço uma promessa de descanso sereno. Meu dever é proteger seus núcleos, como um guardião incansável, para poderem finalmente encontrar a paz que lhes foi negada em vida. Mesmo que eu não guarde rancor do meu papel atribuído pelo meu irmão Zeus, às vezes eu sinto o peso da injustiça percebida sobre aqueles que depositam suas fés em nós, como se fossem vozes repletas por ódio, apelando por vingança. É um sentimento muito pesado, eu diria. Diga-me, o que achou do círculo mais sagrado do submundo? Pôde ser capaz de silenciar suas perturbações? Estou interessado em ouvir as suas impressões sobre este lugar que escolhi para que pudesse repousar. Afinal, eu criei este santuário com minhas próprias mãos. Ora, eu sou grato pelas palavras gentis. Fico feliz que tenha encontrado pelo menos um pouco de paz aqui. 1000 dias e 1000 noites. Esse foi o tempo que levei para tecer cada milímetro deste lugar. Eu desejava um círculo para onde as almas injustiçadas pudessem sentir pelo menos um pouco da minha gratidão. Eu sei que não é nada comparado à realidade cruel e vil que viveram em vida, mas se eu for capaz de pelo menos acalmar seus núcleos enquanto estiverem aqui, isso me deixaria extremamente satisfeito. Vocês não merecem sofrer em prol dos deuses. Vocês merecem sim a nossa benevolência. Quando eu desenvolvi as regras daqui, eu decidi deixar a seguinte brecha para o que me foi ordenado pelo Olimpo. Eu mantive de forma implícita que mesmo os humanos que cometeram os pecados mais hediondos pudessem ter uma chance de redenção. O peso das escolhas, por mais sombrias que sejam, não são imperdoáveis. Eu acredito na capacidade de transformação, na possibilidade de regeneração das almas que se perderam nos abismos do pecado.
assim como as chamas purificadoras que podem purgar a impureza. A expiação dos pecados é sempre algo possível. A penitência, realizada com sinceridade e verdadeiro arrependimento, pode abrir as portas da libertação, mesmo para aqueles que mergulharam nas profundezas da escuridão. Você se engana, criança. Eu não sou cego para os erros mortais, mas a minha visão se estende além de um julgamento rígido. Se um humano estiver disposto a enfrentar as consequências de seus atos, a pagar por seus desvios de um caminho justo, eu acredito na possibilidade de um perdão. A punição será uma oportunidade de purificação, uma estrada sinuosa em direção à luz. Tudo se baseia no equilíbrio. Você me compreende? E seria desonroso se eu rompesse tal equilíbrio com apenas a minha autoridade. Porém, eu estou me contradizendo, fortemente nesse caso. Afinal de contas, você está aqui, não está? Acredito que eu lhe devo uma explicação. Eu quero que saiba que a sua salvação não foi apenas um ato de benevolência da minha parte, mas também uma resposta à exaustão que eu sinto diante da irresponsabilidade dos meus irmãos. Enquanto eles se banqueteiam e se divertem, os humanos enfrentam tribulações sem fim, muitas vezes causadas pelas regras e caprichos deles. Ao longo dos milênios, testemunhei inúmeras tragédias provocadas pela apatia divina. Os mortais sofrem sob a égide de regras que parecem arbitrárias e injustas. Não posso mais ser um espectador impassível diante do sofrimento que surge dessas dinâmicas distorcidas. Eu estou cansado e decidi tomar as rédeas dessa realidade deturpada. Derramarei meu próprio sangue se for preciso. Isso se estendeu a um patamar descontrolado. Me desculpe. Minha aura transborda quando a minha ira e insatisfação alcançam um certo ponto. E confesso que a cada estação fica mais difícil manter essa energia atormentada dentro do meu corpo. Tem um lugar que eu quero te mostrar. Poderia me dar a gentileza da sua companhia? Segure-se em mim. Não se preocupe. Do meu lado, você não sentirá os ventos gélidos deste círculo. No submundo, ou inferno, como popularmente gostam de chamar, há 9 círculos diferentes, e cada um deles responsável por um certo tipo de pecado. Temos o primeiro círculo, o limbo, local para onde os mortos são enviados. Talvez você o conheça como purgatório. O segundo círculo, o Vale dos Ventos, onde humanos tingidos pelo pecado da luxúria são designados a fim de purificar suas almas e assim elas retornarem à sua essência mais tangível. O terceiro círculo, o Lago de Lama, local onde aqueles rotulados pelo pecado da gula são mandados para aprenderem a se desvencilhar de escolhas tão egoístas. O quarto círculo, nomeado de Colinas de Rocha, local para os indivíduos que acumularam riqueza e prosperidade, porém usando de métodos injustos ou categorizados como prejudiciais aos demais. O pecado da ganância, no caso. O quinto círculo. Deste em diante, as punições para os atos seguintes tiveram que ser mais severas, pois eu não tolero esses pecados. E mesmo que eu queira que todos pudessem atingir um estágio de paz, esses humanos devem aprender com a dor que causaram aos outros. O quinto é banhado pelo rio Estige, onde pessoas com a raiva entrelaçada em seus corações residem. No sexto, sétimo e oitavo, estão mortais que realmente testaram a minha paciência, que causaram muito sofrimento, muita dor, muita tristeza e muito desgosto. Eu trato a violência, heresia e fraude como crimes perversos de natureza vil. E esses mortais estão a um passo de serem vistos como completos demônios por mim. E caso isso acontecesse, eu iria obliterar a própria essência e núcleo da alma, impedindo que tal existência maléfica pudesse reencarnar novamente.
eu peço humildemente que não subestimem a minha autoridade e muito menos confundam a minha bondade com fraqueza. E aqui onde estamos é o 9º círculo, um local que chamei de Cocytus, e essa terra, envolta nas brumas do esquecimento, foi colocada nas bordas mais remotas dos meus domínios, para abrigar aqueles cujas traições foram tão profundas que a mera sensação da sua presença seria como uma ferida aberta nos corações dos justos. Afastadas de tudo que é caloroso e redentor, enfrentam um congelamento eterno. As suas águas são como correntes de gelo que envolveriam cada centímetro da sua alma, caso não estivesse aqui do seu lado, condenando-os a sofrerem eternamente pelo calor que perderam e pela própria frieza de seus atos. Bem, vamos embora daqui. Você não deve presenciar tal cenário por muito tempo. Senão, eu temo pela sua sanidade. Pronto. Já passou. Respire fundo. Inspire pelo nariz e expire pela boca, lentamente. Isso. Desse jeito. Me dá a sua mão. Eu vou te ajudar a caminhar. Eu decidi te trazer para o meu templo. Bem aqui, eu posso tentar descansar. Mesmo que eu não consiga totalmente. Passei os últimos 10.000 anos ponderando as questões referentes a vocês mortais. Todos os dias. É difícil não sentir uma pontada de decepção ao ver os seres que, teoricamente, deveriam zelar pela humanidade se entregarem a seus próprios prazeres, enquanto os mortais morrem todos os dias como resultado dessa atitude infantil e imbecil. Eu acreditava que, através do diálogo e da compreensão, poderíamos influenciar mudanças significativas. Eu queria mostrar para os meus irmãos que há maneira de guiar e proteger os mortais sem recorrer a esses jogos impiedosos. Mas, lamentavelmente, minhas sugestões foram ridicularizadas e negadas, como se a compaixão fosse uma fraqueza a ser menosprezada. A frustração e a raiva que se acumularam no meu coração são como as próprias correntes geladas que se estendem nas profundezas do Cocytus. Ver os deuses ignorarem a dor dos mortais é um fardo pesado demais para carregar. Eu queria que ao menos pudessem enxergar a verdadeira essência das suas próprias criações. Mas como não quiseram me dar ouvidos, eu obrigarei cada um deles para que me escutem. E tomarei o trono do Olimpo, para que assim as mudanças possam realmente acontecer. E o futuro imortal e mortal possam ficar ligados, conectados, unidos. E você, não concorda comigo? Não sente raiva do que acontece todos os dias na Terra? O caos perdura por lá por mera desconsideração e desleixo de seres imortais que não merecem sua imortalidade. Nós faremos com que desçam de seus pedestais e olhem para baixo uma única vez. Nem que eu morra, ou seja fadado ao sofrimento eterno por consequência disso. Já chega. Eu vi o bastante. E já passou da hora de eu fazer alguma coisa a respeito.